Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma aula de geografia do sexto ano, onde vamos falar sobre a Terra e as grandes paisagens vegetais naturais. Olha só, alunos, na aula anterior, nós estudamos sobre as intervenções humanas na dinâmica climática. Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre as diferentes paisagens vegetais existentes no nosso planeta Terra. Olha só, o planeta Terra, ele possui diferentes tipos de vegetação, sendo que estas podem variar de acordo com a região em que se encontram. A maior parte dessa vegetação nativa, infelizmente, ela já foi modificada ou até mesmo completamente devastada, sabia disso? E tudo isso aconteceu por meio de atividades como a agricultura, a pecuária, a expansão urbana e também a exploração da madeira. E todas essas ações afetaram a biodiversidade terrestre, o que é muito triste. E agora vamos saber um pouquinho sobre os principais tipos de vegetação. Nós temos a tundra. A tundra é um tipo de vegetação que está presente nas regiões de altas latitudes e ela é uma vegetação que é composta por ervas, musgos e também líquens. Isso acontece porque os solos eles permanecem congelados a maior parte do tempo e por isso não há possibilidade de plantas e raízes longas. E ali elas não vão sobreviver, não havendo então mais árvores. Quando a gente fala de musgo, musgo é o nome dado a várias plantas que formam de espécie de um limo sobre o solo, no tronco, né? No tronco de uma árvore, etc. Já o líquen é um vegetal formado pela associação de uma alga, que é microscópica, e também um fungo. Ele cresce no solo de florestas sobre troncos ou ramos de árvores. Falando um pouquinho sobre a taiga, que também é chamada de floresta de conífera, é um bioma que é formado por coníferas e também chamado de floresta boreal. Ocorre nas altas latitudes, especialmente no hemisfério norte. É formado principalmente por pinheiros e abetos. Abetos, só lembrando para vocês, são árvores coníferas da família das pináceas. São nativas de florestas temperadas, como vocês estão vendo aí nessa imagem. As florestas de coníferas, elas vêm sendo exploradas pelo homem há muito tempo. E sua utilização industrial se dá para a fabricação de papel, que é consumido em todas as sociedades. Já a floresta temperada, ela é típica dos climas temperados. Ela é menos densa do que as florestas tropicais e equatoriais e possui menos diversidade de espécies vegetais. Entre as principais espécies encontram-se, aliás, os carvalhos, né? E também as faias. Mas, além da floresta temperada, temos também a floresta equatorial. Elas apresentam aí uma vegetação densa que tem grandes biodiversidades, em média de 100 a 300 espécies por hectare. Elas são encontradas nas regiões tropicais quentes e úmidas, também chamadas de florestas pluviais. As pradarias, elas são vegetações que são herbáceas, fechadas, elas estão presentes em áreas de clima bem temperado. Já as estepes, elas são encontradas em áreas semiáridas, desenvolvendo-se em uma faixa de transição, ou seja, entre os climas tropicais e desertos, como vocês estão vendo na imagem. A vegetação mediterrânea é um tipo de vegetação que se forma em regiões onde o clima é mediterrâneo. Ela também é constituída por um tipo de planta que são chamadas de xerófilas e estão dispostas distante umas das outras, elas não ficam pertinho. Já a vegetação de deserto é constituída por gramíneas e pequenos arbustos isolados e cactáceas. É uma vegetação que é adaptada ao clima seco e também às baixas precipitações, né, dos desertos. A savana, ela surge em áreas de clima tropical, com estação seca muito prolongada. É formada por vegetação herbácea e também arbustiva, tem aqueles pequenos arbustos, aquelas árvores baixas. São essas espécies, né, elas são capazes de enfrentar longos períodos de seca, o que é muito bom aí em região onde tem pouca chuva. Já a vegetação de altitude é um tipo de vegetação que tem ocorrência em áreas de elevada altitude, sendo muito presentes em regiões como montes, cordilheiras,
montanhas. Então, agora, pessoal, que vocês já estão ligadinhos no assunto de hoje, vamos para a atividade. A primeira questão você vai responder. Em sua opinião, quais os tipos de ações humanas que têm causado uma devastação da vegetação nativa? E aí? A segunda questão, vocês irão citar as principais características das florestas equatoriais. A terceira questão, vocês irão marcar a alternativa correta, tá? Existe apenas uma alternativa que está certa. E diz assim: é uma vegetação composta por ervas, musgos, líquens e está localizada em regiões de altas latitudes. Então, é a letra A, savana, letra B, pradarias, letra C, tundra ou letra D, florestas. A quarta questão é sobre a floresta temperada. Então, sobre a floresta temperada, é correto afirmar. Aqui também você vai marcar apenas uma alternativa, certinho? É uma floresta que possui uma pequena quantidade de espécies vegetais? B. É uma vegetação de clima mediterrâneo? C. Apresenta vegetação densa com grande biodiversidade? D. É menos densa que as florestas tropicais, predominando carvalhos e faias? E a quinta questão, quais são os tipos de explorações que acontecem nas florestas de coníferas? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês e o que precisar é só falar. Tchau, tchau.